Olá, pessoal! Continuaremos o nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Saquarema, de acordo com o edital desse concurso. Estamos estudando em partes e também fazendo exercícios para estar fixando o conteúdo. Uma novidade aqui no canal é que eu estou agora disponibilizando materiais para venda, materiais de apoio. Também irei disponibilizar um simulado com várias questões para a lei orgânica do município de Saquarema, assim como para outros conteúdos desse concurso, beleza? Bom, se você desejar adquirir, basta acessar o site na descrição do vídeo. Bom, se você chegou no canal também pela primeira vez, aproveita, se inscreve e ativa o sininho para estar recebendo notificações, sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Lei Orgânica de Saquarema, estudando agora as atribuições, ou seja, as funções da Câmara Municipal, quais as matérias de abrangência municipal que dependerão da sanção do prefeito, ou seja, da autorização do prefeito. Essas matérias são as seguintes: autorizar isenções e anistias fiscais, ou seja, autorizar o perdão de alguma dívida. Também compete à Câmara, isso com a sanção do prefeito, votar sobre o orçamento anual e plurianual sobre investimentos e também autorizar a abertura de créditos que serão destinados para suplementar, ou seja, para dar suporte, para dar apoio a alguma situação, ou para créditos especiais, que são aqueles que não possuem uma dotação específica. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, decidir sobre questões relacionadas à obtenção e concessão de empréstimos, assim como as suas formas de pagamento. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, autorizar a liberação de auxílios, com algum destino certo, como para assistência social, questões educacionais, por exemplo. Também compete à Câmara autorizar a concessão de serviços públicos, ou seja, a execução de um serviço público pela iniciativa privada, através de um contrato, por exemplo. Também compete à Câmara, com sanção do prefeito, autorizar a concessão administrativa do uso de bens municipais, ou seja, quando o poder público, através da concessão, firma um contrato com uma empresa para a prestação de algum serviço público. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, autorizar a alienação de bens imóveis, ou seja, quando transfere o domínio de bens a terceiros, no caso, bens imóveis como automóveis, computadores, por exemplo. Também compete à Câmara, com sanção do prefeito, autorizar a aquisição de bens imóveis através de contrato, por exemplo, exceto quando se tratar de doação que não gere qualquer encargo. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, autorizar a criação, transformação e extinção de cargos, assim como determinar os vencimentos, ou seja, os salários que serão pagos a quem estiver exercendo a função do cargo em questão, do cargo público. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, aprovar o plano diretor, ou seja, aprovar o plano que determina a organização do território municipal. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, determinar limites aos perímetros urbanos e zonas urbanas. Compete também à Câmara, com a sanção do prefeito, autorizar a mudança nos nomes de vias e também de logradouros públicos. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, determinar normas relacionadas à zona urbana, principalmente aquelas que se destinem ao zoneamento e loteamento. Também compete à Câmara, com a sanção do prefeito, decidir sobre assuntos locais, como, por exemplo, relacionados à saúde, à assistência pública e também à proteção das pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial. Também a proteção de documentos, sejam aqueles com valor histórico, artístico, cultural, assim como monumentos, sítios arqueológicos. Também impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de artes ou bens de valor histórico, artístico, cultural. Também a abertura de meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, a proteção ao meio ambiente, o combate a qualquer tipo de poluição, incentivar a indústria, e também ao comércio, criar distritos industriais, fomentar, ou seja, desenvolver e também proteger a agropecuária e o abastecimento alimentar, criar formas de promoção de programas de construção de moradias, melhorando as questões habitacionais e também de saneamento básico, combater as causas de pobreza e também de marginalização, promovendo
integração social, diminuindo as desigualdades sociais. Também que se relacione ao registro, ao acompanhamento, né, e à fiscalização de concessões de pesquisa e também de exploração de recursos hídricos, né, relacionados à água e também minerais, isso no território municipal. Também o estabelecimento e implantação de políticas de educação para o trânsito, a cooperação entre os entes federativos, União e Estado, né, tendo como objetivo criar meios de equilíbrio no desenvolvimento e também no bem-estar, né, atendendo, claro, às normas pertinentes. Também ao uso e armazenamento dos agrotóxicos e também políticas públicas do município. Compete à Câmara, com a sanção do prefeito, conferir guarda e proteção aos bens e serviços públicos. Também compete à Câmara, com sanção do prefeito, a criação, assim como a supressão, ou seja, a extinção de distritos, desde que observadas a legislação estadual. Vamos para a questão número 12, lembrando que aqui no canal, né, tem na descrição do vídeo um link que direciona para o site do Hotmart, onde vocês poderão ter acesso ao material contendo 50 questões de lei orgânica, tá? Esse material está disponível para venda. Além disso, eu criei combos contendo outros materiais que estão previstos no conteúdo programático para o concurso de Saquarema, tá? Então vocês também podem ter acesso diretamente na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, questão número 12. Compete à Câmara de Saquarema, com a sanção do prefeito, legislar especialmente sobre algumas matérias, com exceção de letra A. Autorizar a alteração da denominação de nomes próprios de vias e logradouros públicos. Letra B. Autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais. Letra C. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Letra D. Votar o orçamento anual e o plurianual de investimentos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Bom, gente, conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores é competência privativa da Câmara, ou seja, exclusiva da Câmara, que não depende da sanção do prefeito. Logo, a letra C é a nossa resposta. Agora vamos estudar as competências privativas da Câmara, ou seja, que são atribuições exclusivas da Câmara. Compete privativamente à Câmara eleger a sua mesa, assim como elaborar o seu próprio regimento, além de organizar os serviços administrativos internos, ou seja, relacionados ao funcionamento da Câmara. Compete também à Câmara, privativamente, criar e extinguir cargos que sejam de sua administração, assim como fixar os vencimentos, né, ou seja, os salários para esses cargos. Também compete privativamente à Câmara conceder licença ao prefeito, ao seu vice, assim como aos vereadores. Compete à Câmara autorizar, por exemplo, que o prefeito se ausente do município por mais de 20 dias. Também compete privativamente à Câmara julgar as contas do prefeito em até 60 dias, levando em consideração parecer do TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Para isso, a Câmara vai observar alguns preceitos, tá? Como, por exemplo, o parecer do tribunal só deixará de prevalecer caso 2/3 dos membros da Câmara votarem a favor. Se em até 60 dias a Câmara não deliberar, né, ou seja, não decidir, as contas serão automaticamente aprovadas ou rejeitadas, levando em consideração única e exclusivamente o parecer do TCE. Caso as contas sejam rejeitadas, elas serão enviadas imediatamente ao MP, né, ao Ministério Público, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Bom, compete privativamente à Câmara decretar a perda do mandato do prefeito, assim como dos vereadores, isso, claro, se houver algum tipo de desrespeito, né, à Constituição Federal, à lei orgânica e também à legislação federal. Também compete privativamente à Câmara autorizar a realização de empréstimos ou acordos que sejam do interesse do município. Também compete privativamente à Câmara estabelecer, né, assim como mudar temporariamente o local de suas reuniões. Compete privativamente à Câmara convocar o secretário do município ou diretor, né, para prestar esclarecimentos. Compete privativamente à Câmara decidir sobre atendimento e suspensão de suas reuniões. Compete privativamente à Câmara criar CPI sobre fato determinado e prazo certo. Lembrando que CPI são as comissões parlamentares de inquérito que irão investigar alguma situação, isso mediante requerimento de 1/3 dos seus membros. Compete privativamente à Câmara conceder título de cidadão honorário ou conferir alguma homenagem a pessoas que prestaram algum tipo de serviço relevante ao município, isso somente se houver proposta de pelo menos 2/3 de votos dos membros da Câmara. Compete privativamente à
Também compete privativamente à Câmara julgar o prefeito, o seu vice e também os vereadores. Também compete privativamente à Câmara fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, ou seja, do prefeito e do vice-prefeito. Também compete privativamente à Câmara fixar os subsídios, ou seja, um apoio monetário aos vereadores. Esses subsídios serão fixados mediante iniciativa da Câmara. Bom, o limite do valor recebido pelo prefeito será a remuneração dos vereadores e poderá ser prevista a remuneração por sessões extraordinárias, desde que observado o limite, que foi falado anteriormente. A Câmara terá um prazo para fixar a remuneração do prefeito, do vice e dos vereadores. Caso não faça dentro desse prazo, importará em crime contra a administração pública. Compete privativamente à Câmara sustar, ou seja, interromper os atos do Poder Executivo, do prefeito e do vice, que exorbitem, ou seja, que estejam além do previsto. Também compete privativamente à Câmara dispor sobre sua própria organização, sobre o seu funcionamento, além da criação e extinção de cargos. Também compete privativamente à Câmara autorizar referendo e convocar plebiscito, que é a convocação da população para votar sobre determinada matéria, para dar opinião sobre determinada matéria. Bom, os órgãos de administração pública, seja direta ou indireta, terão 30 dias para enviar informações requisitadas pela Câmara. Vamos para a nossa última questão desse vídeo. Serão 10 vídeos, tá, pessoal, sobre a lei orgânica. Eu vou tentar liberar o quanto antes esses vídeos para vocês estarem finalizando. Lembrando que eu não vou ver todos os artigos da lei orgânica, ela é muito extensa. Eu verei aqueles que eu considero mais importantes, que eu vejo mais caindo em prova, ok? Claro que isso não exime, o candidato de estudar por conta própria, ler cada artigo, tá? Aqui a ideia é facilitar, é ajudar. Então vamos lá, questão 13. Compete privativamente à Câmara Municipal de Saquarema o que? Letra A. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham prestado relevante serviço ao município ou nele tenha se destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 1/3 dos membros da Câmara. Bom, gente, na verdade não são 1/3 e sim 2/3, tá? Por isso a letra A está errada. Autorizar referendo e convocar plebiscito? Sim, isso é uma competência privativa da Câmara, sim. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Solicitar a intervenção da União no município? Na verdade, é solicitar a intervenção do Estado no município. Por isso, essa está errada. E letra D, tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 30 dias de seu recebimento? Bom, gente, o prazo máximo, na verdade, é de 60 dias. Por isso, a letra D está errada. Fala, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal, que podem estar reforçando nos seus estudos. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.